recebam todos a paz do Senhor. Queridos, recebam todos a paz do Senhor. Deus está neste lugar. Nítida é a presença de Papai em nossa casa. Você que não sentiu, eu tenho um negócio para te falar. Você não está na carne, já está no osso. Porque Ele está neste lugar. Você tem isso? Queridos, tome seu assento por um momento. Quero aqui fazer alguns agradecimentos. Quero agradecer a Deus pela honra e pelo privilégio que o Senhor me concede de retornar aqui em Santa Isabel. E essa aqui já se tornou há muitos anos a minha casa aqui em Santa Isabel. Se eu morasse aqui, eu continuaria aqui, quero louvar a Deus pela vida do meu paizão. Senhor, meu sonho é ser bonito para o Senhor. Obrigado, meu pastor. O Senhor é uma bênção na minha vida, minha mãe. Deus abençoe, tá bom? Quero pregar um dia ao pastor e até Nossa Senhora. Pronto, vou para frente. Deus abençoe, em nome de Jesus, a todos os homens de Deus que estão aqui no mundo do Papai, que seja Deus louvado pela vida de vocês. Queridos, louvo a Deus também pela vida da minha esposa, que está ali no programa. Hoje, por favor. Essa é a tampa da minha panela, né? Glória a Deus. É forte, né? Deus abençoe o programa, minha filha está ali atrás. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Eu vou louvar a Deus pela sua vida, Jesus. Mais uma bênção de Deus, tá bom? Só Deus sabe o que esses anos têm representado para nós. E eu encontrei uma vírgula do meu pai aqui. Meu pai falou que estava orando por mim, me ajudando. E Deus te usou para falar comigo. Eu recebo em nome de Jesus. Amém? Deus continue te abençoando. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Amém? Eu não vou pregar o que eu queria pregar, então vocês esperam. Eu preparo o negócio, eu falo, eu faz excelência, chega lá em Deus, muda tudo. E como foi cantado, que quem manda no vaso é o oleiro, e não é o oleiro que manda no vaso, eu tenho uma palavra de Deus no seu coração. Amém? Põe-se sobre seus pés, por gentileza, e abra sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo de número 6. Capítulo de número 6, versículo de número 10. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu dou muito glória, estou à franco. Obrigado. Glória a Deus. Só se der o retorno aqui já está suficiente. Glória a Deus, está ótimo, tá bom? Glória a Deus. Carta aos Efésios, capítulo de número 6, o versículo de número 10. Glória a Deus. Se nós podemos ler de nome forte, família. Se nós podemos ler de nome forte, família. Está escrito assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século
e contra os hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Havendo feito tudo isso, ficai firmes. Repita comigo, portanto, mais forte, diga, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Olhe para esse vaso de Deus que está do seu lado e diga, você precisa, diga com força, diga, você precisa de revestimento. Olha para quem está do outro lado e diga, você precisa de revestimento. Olha para ele com cara de profeta e diga assim, ó, Deus, mais forte, diga, Deus te trouxe aqui para te revestir. Tem dois para ele aqui, eu sou o primeiro, ele é o segundo. Glorifica ele nessa casa. Senta, adorando para Jesus, porque ele é bom em todo tempo, em todo tempo ele é bom. Queridos, obrigado, isso é bom. Estava olhando nessa tarde dentro do meu quarto, e o Senhor começou a ministrar esta palavra no meu coração, e ao decorrer do culto, o Senhor foi confirmando esse texto em minha alma, e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. É uma palavra que pode mudar a sua vida. Eu não sei a forma que você chegou aqui, mas se você emprestar o seu coração, os ouvidos do seu espírito e da sua alma, você pode sair daqui completamente diferente. Porque Papai do Céu já está nessa casa. Eu quero pregar esta noite debaixo do tema revestidos para guerrear. Revestidos para guerrear. Eu vou contar de uma 3, só os irmãos repetem esse tema comigo, revestidos para guerrear, no tempo 3. Vamos lá? 1, 2, 3. Revestidos para guerrear. Somos macho e tem certeza que é macho. Vamos lá? 1, 2, 3. Revestidos para guerrear. Toda a igreja para memorizar e não esquecer nunca mais. 1, 2, 3. Revestidos para guerrear. Diga glória a Deus. A carta aos Efésios é o 49º livro da Bíblia Sagrada. A carta aos Efésios é o 10º livro do Novo Testamento. A carta aos Efésios é o 6º livro escrito por nada mais e nada menos do que o apóstolo Paulo. Dispensa apresentações e comentários a respeito da maior figura abaixo de Cristo do cristianismo, o perseguidor que se torna perseguido, o fechador de igreja que se torna abridor de igreja, o que odiava os crentes que se torna um instrumento afiado nas mãos de Deus para concretizar e para fazer com que o Evangelho pudesse romper as fronteiras e que a igreja viesse a crescer. Paulo, ao longo de sua vida, vai escrever no mínimo 13 cartas. E quando eu cito 13 cartas, eu não levo em consideração a carta aos Hebreus, porque não se tem uma precisão teológica, histórica, a respeito da autoria da carta aos Hebreus. Embora eu creio que foi a Paulo que escreva ela, não dá para afirmar que Paulo escreveu essa carta. Então, tirando a carta aos Hebreus, nós temos 13 cartas escritas
pela mão do apóstolo Paulo. E essas 13 cartas vão se dividir em 2 grupos. Quantos grupos? Quantos grupos? O primeiro grupo é chamado de cartas pessoais. E as cartas pessoais, ele escreve para os seus filhos na fé, ou para pessoas que foram de suma importância na sua trajetória. Nas cartas pessoais, nós temos carta a Tito, que foi um obreiro do Senhor a serviço de Paulo e que pastoreou a igreja que estava em Creta. Nós temos 2 cartas a Timóteo, que também foi o escudeiro de Paulo. Eu, no futuro recente, pastoreia esta carta desta igreja na cidade de Éfeso. E nós temos a carta de Filemon, carta essa que Paulo escreve e direciona para Filemon. Haja vista que Filemon havia sido furtado, lesado pelo seu servo, por nome de Onésimo. E ele dá a ordem para que prendam Onésimo, até ele decidir o que faria com Onésimo. E ele decide matar Onésimo. Mas Onésimo fora preso juntamente com Paulo. E ao contar a história para Paulo a respeito da sua lisura, a respeito da sua vida, Paulo lembra que Filemon tinha uma dívida com Paulo e Onésimo tem uma dívida com Filemon. E Paulo entende: se eu perdoar a dívida de Filemon, Filemon perdoará a dívida de Onésimo e o restituirá. E é por esse motivo, e dentro deste contexto, que Paulo escreve a carta a Filemon. O segundo grupo de cartas que Paulo vai escrever é chamada de cartas congregacionais. Então você entende que Paulo não escreve a pessoas, mas Paulo escreve a congregações. Poderia falar da carta aos Coríntios, da carta aos Colossenses, da carta aos Filipenses, da carta aos Tessalonicenses, da carta aos Gálatas, da carta aos Romanos, entre outras, mas Paulo também é o autor da carta à igreja que estava na cidade de Éfeso. Esta carta se divide em 2 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo fala-nos de como nós fomos redimidos por Cristo Jesus. Do capítulo 4 ao capítulo 6, ele narra como nós devemos se comportar como redimidos de Jesus Cristo de Nazaré. Esta carta tem no mínimo 3 propósitos. Primeiro, revelar que a igreja precisa crescer na fé e na revelação de Cristo Jesus. Segundo, revela que a igreja precisa viver de forma digna a ser chamada de servos e servas de Deus. Terceiro, nós precisamos fortalecer a estrutura do nosso cristianismo. Ao ler a carta aos Efésios, eu acho pelo menos 4 marcas que caracterizam esta carta como indispensável para a igreja do século que nós estamos vivendo. A primeira, Paulo fala a respeito de oração. No capítulo 1, no versículo de número 15, Paulo expressa, Paulo fala, Paulo expõe a respeito da oração. E ele abre a boca e diz: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Ao longo de toda essa carta, por pelo menos 106 vezes, Paulo faz menção ao sustentáculo do cristianismo, que é a oração. Nós não podemos parar de orar. Às vezes não dá para cantar, às vezes não dá para pregar, às vezes não dá para reger, mas precisamos estar sempre
em oração. Paulo também faz menção a respeito de uma bênção espiritual. Capítulo 3, versículo de número 14 até o versículo de número 21. Paulo anela a respeito das bênçãos espirituais. E que bênçãos espirituais é essa, pregador? Simples. Essas bênçãos espirituais são as experiências que o apóstolo Paulo vai enfrentar ao longo da sua trajetória. Atos capítulo 13, versículo 48, ele é expulso de Antioquia porque prega a verdade. Atos 14, 19, ele é apedrejado porque faz a vontade de Deus. Atos 16, 25, ele é açoitado porque coloca para morrer o demônio que dava lucro para os seus senhores. Atos 17, 13, os judeus desejam matar Paulo porque Paulo pregava a teologia da incircuncisão. Atos 19, 23, Éfeso vai ser tumultuada pela graça de Deus que havia na pessoa de Paulo. Atos 21, 27, um grego se converte a Cristo na mensagem pregada por Paulo e a comunidade cristã deseja matá-lo. Atos 27, 13, Paulo sofre naufrágio. Atos 28, uma víbora morde a sua mão. 2 Coríntios 10, 32, ele é jogado de uma janela, porque falava o que Deus mandava ele falar. Para mim, isso é luta. Para mim, é tribulação. Para mim, é motivo para desistir. Para mim, é motivo de retroceder. Mas Paulo sintetiza tudo isso dizendo: tudo que aconteceu comigo é bênção espiritual. Quando me apedrejaram, foi uma bênção. Quando me jogaram da janela, foi uma bênção. Quando me açoitaram, foi uma bênção. Por quê? Porque eu sou mais do que vencedor para a glória de Deus Pai. A terceira marca da carta aos Efésios, Paulo revela a importância de serem cheios do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas sejais cheios do Espírito Santo. E não tenha paciência, eu não vou demorar, eu vou mastigar bastante, entrego de uma vez e a gente volta para casa abençoado. Olhe para cá, a quarta marca que deixa essa carta caracterizada como especial para nós é a necessidade de um revestimento. É no capítulo 6 e no versículo de número 10 a seguir, Paulo fala, Paulo revela, Paulo expõe, Paulo explica que é necessário estarmos revestidos. Por qual motivo Paulo vai falar que nós precisamos estar revestido? Primeiro, é por um motivo chamado de geográfico. A cidade de Éfeso era a capital da Ásia Menor. A cidade de Éfeso ficava a mais de 50 quilômetros da ilha de Patmos. A cidade de Éfeso ficava a menos de 100 quilômetros da ilha de Isalmar. A cidade de Éfeso é construída em meados do século X a.C. e tem dois fundadores, um grego por nome de Colonos e um europeu por nome de Jônico. A cidade por nome de Éfeso vai ser colonizada no ano 127 a.C. por intermédio do Império Romano. Nesta época, a cidade de Éfeso tinha mais ou menos 30 mil a 50 mil habitantes. Não era uma cidade populosa, não era uma cidade bonita. Então Roma entra na história e Roma faz uma aliança política com a cidade de Éfeso, a fim de fazer com que aquela cidade, que tinha potencial, pudesse de fato se potencializar. Quando Roma entra na cidade de Éfeso, Roma dá um porto chamado Porto de Tarsios, aonde vai se estabelecer a área comercial da cidade de Éfeso. Com este porto, a cidade já começa a receber mais turistas
mágicas e já começa a crescer, a se desenvolver. Então Roma vai fazer o segundo investimento e vai construir dentro de Éfeso 3 pontos que mudaram essa história, a história dessa cidade. Primeiro, uma biblioteca chamada de Biblioteca de Celsus, e nessa biblioteca estavam postos lá mais de 12.000 rolos, onde explicava toda a arte de bruxaria, toda a arte de magia negra, toda a arte de candomblé e de todo tipo de macumba que você possa imaginar. Em segundo lugar, Roma constrói dentro de Éfeso um lugar chamado teatro. Nos livros você vai achar anfiteatro, que era a espécie de um estádio ou de um cinema, aonde a população efesiana ia para lá para ver os bruxos que estudavam naquela biblioteca, aprendiam as artes mágicas e iam para os anfiteatros para poder exercer as suas bruxarias. Mas em terceiro lugar, a Roma vai construir dentro de Éfeso um negócio chamado de Templo de Artemis, ou Templo de Diana Afrodite. E se você der um Google aí, você vai perceber que ela fazia parte, este templo fazia parte de uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Este templo vai mudar a história da cidade de Éfeso. Pregador, por quê? Porque este templo era o maior templo da era bíblica, era o maior templo do mundo antigo. Para você ter uma ideia, ele era quase 52 vezes maior do que o templo de Salomão. Se você pegar Reis e ler Crônicas, você vai ver a dimensão do templo de Salomão. Só para que você tenha uma base, o templo de Salomão tinha 2 colunas de bronze na entrada do templo. Esse templo de Diana Afrodite, ou de Artemis, tinha 127 colunas feitas de mármore polido, que tinha só de profundidade 20 metros e de altura para mais de 30. Este templo vai mudar a história daquela cidade. Pregador, por quê? Porque neste templo passa a ser adorado uma moça, e entre aspas, com D minúsculo, uma deusa por nome de Diana dos Efésios, ou Diana Afrodite. O culto desta deusa envolvia práticas ilícitas, práticas imorais. Nas portas do templo ficavam distribuídas sacerdotisas que estavam despidas, que estavam sem roupas e ficavam espalhadas na porta do templo. E quando passava um homem, elas se exibiam a fim de atraí-los para o templo e matá-los. Vários casamentos foram destruídos, vários noivados foram destruídos, vários namoros foram destruídos, porque passar na frente do templo de Artemis era cair na cilada do adversário. Para você ter uma ideia, a adoração a esta deusa, e repito, deusa com D minúsculo, incluía o sacrifício de animais e a cana e comer esses animais. Para você não se assustar, eu paro por aqui, mas só para você entender, neste tempo aqui se trabalhava com a erotização infantil, hipnotizava as crianças, traziam as crianças para dentro do templo e as crianças eram sacrificadas a esta deusa. Dentro deste templo havia demônios que operavam e que obravam na cidade de Éfeso. Aí você pergunta, Cleito, não tinha crente? Lá tinha. Cleito, não tinha servos e servas de Deus? Lá tinha. E o que é que vai acontecer quando Paulo entra na história? Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Paulo chega na cidade de Éfeso, e quando Paulo chega na cidade de Éfeso, Paulo vai fazer uma análise espiritual e vê que de um lado tem biblioteca para formar bruxo, do outro lado tem um teatro para os bruxos se apresentar, do outro lado tem o templo de Artemis, que tem todas essas atrocidades pelas quais eu já
falei. E Paulo começa a perceber que aquele ambiente está pesado, que aquele ambiente não está leve. E Paulo vai procurar aonde estão os crentes. Minha mãe, ele acha 12 crentes. Aí Paulo chega perto dos crentes e pergunta: vocês conhecem o Espírito Santo? Eles coçaram a cabeça, Jonas, e falou: rapaz, agora tu me pegou. Nós conhecemos o batismo de João, mas o batismo com o Espírito Santo nós não conhecemos. E aqui está a razão porque o diabo estava bagunçando na cidade. É porque tinha crente na cidade, mas os crentes eram vazios. Tinha crente na cidade, mas os crentes eram loucos. Tinha crente na cidade, mas os crentes não buscavam um revestimento de poder. Aí diz a Bíblia Sagrada que Paulo manda os 12 fazer uma roda. E quando eles fazem uma roda, Paulo ora por eles. E quando Paulo ora, Deus desce com fogo e batizar um por um aqueles moços que estavam ali. Paulo mostra aquele negócio e diz o texto sagrado que Paulo tem uma ideia. Qual é a ideia, pregador? Simples. Todos os sábados, durante 3 meses, Paulo vai dar aquele seminário gostoso e todo mundo ia ver Paulo pregar. Os gregos iam, os gentios iam, os filhos de Cefas iam, a população efesiana começou, eu não sei quem vai pegar, começou a deixar de ir para a biblioteca para ir para o seminário de Paulo, começou a deixar de ir para o teatro para ir para o seminário de Paulo, começou a deixar de ir para o templo de Artemis e começou a ir no seminário de Paulo. E lembra o que acontecia lá? Não se assuste. Paulo ensinava a palavra. E no final do ensinamento, Paulo orava. E o cego começava a ver. O surdo começava a ouvir. O mundo dava glória a Deus e já era batizado com o Espírito Santo. Só que começou a notar de tal forma que Paulo não tinha mais capacidade de orar por um daqueles doentes que estavam ali. Então Paulo começou a pegar os seus lenços e os seus aventais e passava em cima do povo. Demônio batia em retirada, as enfermidades eram expelidas. Então acontece algo assustador dele. Diana Afrodite vai mandar sacerdotisas para o culto de Paulo. Quando entra na sinagoga que Paulo está pregando, elas são libertas e batizadas com o Espírito Santo. Diana Afrodite não cansa, e ela vai dar uma ordem, pega os bruxos, os piores bruxos, e manda
E ela percebe, os bruxos se converteu, as sacerdotisas se converteu. Então Diana Afrodite vai fazer um pacto com Satanás. Tem livros que contam que ela deu um braço pro diabo. Tem outros livros que contam que ela deu uma perna pro diabo. Tem outros livros que contam que ela deu uma mama pro diabo. Certo é que ela deu um pedaço do seu corpo para Satanás e pediu pro diabo: envia os mais poderosos demônios para me ajudar a não perder esta cidade. Me envia os piores demônios para não deixar eu sair desta cidade. E quando isso aconteceu, quem é que foi ajudar Diana Afrodite? Capítulo de número 6 da carta aos Efésios, versículo de número 10 a seguir, diz que quem vai para lá é principados, é potestades, é príncipe das trevas e é hostes espirituais da maldade. Eu não quero me aparecer, já prego há 20 anos, já passei da fase de me aparecer, mas permitam eu traduzir em grego cada uma dessas palavras aqui. Segure e vai dando glória, vai repreendendo, faz o que você quiser. A palavra principado no grego é arche, e a palavra arche significa chefe de milhares. Então não foi um demônio que foi ajudar Afrodite, foi milhares e milhares, miríades e miríades de demônios comandados por principados. Mas não para por aí, também tem as potestades. A palavra potestade no grego é exousia, que significa espíritos que procuram ter liberdade. Meu Pai! Então são milhares de demônios comandados por principados que entram em Éfeso procurando brecha para entrar, procurando espaço para entrar, e quando entra não quer mais sair e começa a ter a total liberdade. Mas Paulo disse: ainda tem o príncipe das trevas, príncipe que nasce da cor, trevas, escotos. Isso significa espíritos que amarram, espíritos que prendem na escuridão. Entenda, são milhares de demônios comandados por principados que entram na cidade procurando brecha para poder entrar e ter liberdade e prender crente, e prender homem, e prender criança, e prender adolescente, e prender mulher.
combinância. Deus vai armar crentes aqui nesta noite. Deus vai armar crentes aqui nesta noite. Eu preciso de 7 vasos ligados aqui agora. É como a nasce terra própria, predominância de rinácia. Enquanto os vasos começam a ligar, Satanás está entendendo que o tempo dele vai acabar. Pastor Douglas, minha mãe pastora Júlia, meus obreiros, meus pastores, mulheres de Deus, homens de Deus, assim diz o
Fica ligado. Fica ligado. Fica ligado. Meu Pai, a mão de Deus vai me dar umas bicanas de crente agora. Vai dentro de guarda-roupa de crente agora. Eu não vim brincar. Eu vim ser profeta. A mão de Deus vai entrar dentro daquele guarda-roupa. Lá dentro tem uma oferenda. Lá dentro tem uma coisa consagrada. Mas tem um varão com uma espada de fogo na mão que corta agora. Que corta agora. Cadeias quebrar,
Proliferar na tua vida, proliferar na tua casa. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe a todos que